A história de Marcos. Marcos foi um seguidor de Jesus e autor do Evangelho de Marcos, um dos 4 evangelhos da Bíblia. Era ajudante dos apóstolos Pedro e Paulo e contou a vida, os milagres e os ensinamentos de Jesus. Sua história aparece em Atos e cartas do Novo Testamento. A vida de Marcos é um grande exemplo de fé e dedicação ao Evangelho. Marcos, o evangelista, também conhecido como João Marcos, foi uma figura relevante do Novo Testamento. Seu nome aparece principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. E em algumas cartas de Paulo, ele era judeu, sobrinho de Barnabé, Colossenses 4 e 10, e fazia parte da primeira geração de cristãos. Sua mãe, Maria, era dona de uma casa em Jerusalém, onde os cristãos se reuniam para orar, o que indica que Marcos cresceu em um ambiente de fé. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em uma viagem missionária, mas acabou voltando para casa antes do fim, o que causou uma desavença entre os 2 apóstolos. Mais tarde, porém, Marcos foi restaurado à confiança de Paulo, que o chamou de útil para o ministério. 2 Timóteo 4 e 11. Ele também teve um relacionamento próximo com o apóstolo Pedro. Podemos confirmar essa proximidade em 1 Pedro 5 e 13, onde o apóstolo chamou Marcos de filho. Historiadores afirmam que Marcos escreveu seu evangelho com base nos relatos e ensinamentos de Pedro, sendo o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. O evangelho de Marcos é direto e prático, mostrando Jesus como servo e salvador, enfatizando seus milagres e ações. A missão de Marcos foi registrar a vida de Jesus de forma clara para os não-judeus, conhecidos como gentios, mostrando que o reino de Deus era para todos. Sua escrita tem uma linguagem simples e objetiva, de fácil entendimento. O legado de Marcos está em seu evangelho, que é um guia essencial sobre quem é Jesus. Sua vida nos ensina sobre arrependimento, reconciliação e como Deus usa até aqueles que falharam para grandes propósitos. Ele nos mostra que servir com humildade e fidelidade é parte do chamado cristão. Principais acontecimentos na vida de Marcos, filho de Maria, uma seguidora de Jesus. Marcos aparece pela primeira vez em Atos 12 e 12 como filho de Maria, dona de uma casa em Jerusalém, onde os cristãos se reuniam para orar. Acompanhou Paulo e Barnabé em missões, em Atos 12 e 25 e 13, 5. João Marcos acompanha Paulo e Barnabé como ajudante em uma viagem missionária. Abandona a missão e volta para casa. Em Atos 13, 13, Marcos deixa a missão no meio da viagem e retorna a Jerusalém, o que mais tarde gera conflito com Paulo, causa de divergências entre Paulo e Barnabé. Em Atos 15, 37-39, Barnabé quer levar Marcos novamente, mas Paulo não concorda. Os 2 se separam e Barnabé segue com Marcos para Chipre. Reconciliação com Paulo. Anos depois, em 2 Timóteo 4 e 11, Paulo diz que Marcos é útil para o ministério, mostrando que houve perdão e restauração da relacionamento com Pedro. Em 1 Pedro 5 e 13, o apóstolo Pedro chama Marcos de meu filho, indicando uma ligação espiritual e pessoal forte entre eles.
autor do Evangelho de Marcos. Embora a Bíblia não diga diretamente, a tradição cristã reconhece João Marcos como o autor do Evangelho de Marcos, escrito com base no testemunho do apóstolo Pedro. Resumo explicado do livro de Marcos. O livro de Marcos foi escrito por João Marcos e conta a história da vida de Jesus. Mostra seus milagres, ensinamentos, morte e ressurreição. O livro mostra Jesus como Filho de Deus e Salvador. Foi escrito para que todos, principalmente os não-judeus, entendessem quem é Jesus e como segui-lo. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento da Bíblia. Ele faz parte dos 4 evangelhos, com Mateus, Lucas e João, que contam a história da vida de Jesus Cristo, seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. Esse evangelho foi escrito por João Marcos, um seguidor de Jesus que conviveu com o apóstolo Pedro. Muitos estudiosos acreditam que Marcos escreveu o que aprendeu com Pedro. Por isso, o evangelho tem um estilo direto, cheio de ação e acontecimentos importantes. Ele foi escrito com foco nos cristãos não judeus que estavam sendo perseguidos. Ao longo do livro, Marcos mostra que Jesus é o Filho de Deus e também o servo que veio para servir e dar a vida pelas pessoas. O livro destaca as atitudes de Jesus. Ele cura doentes, expulsa espíritos maus, ensina com autoridade, acalma tempestades, multiplica pães e peixes e mostra compaixão por todos, especialmente pelos mais necessitados. Entre os principais acontecimentos estão o batismo de Jesus, a escolha dos 12 discípulos, milagres, a transfiguração, quando Jesus aparece em glória diante de 3 discípulos. A última ceia, sua prisão, julgamento, morte na cruz e a ressurreição no 3º dia. Mesmo sendo o evangelho mais curto, o livro de Marcos nos apresenta uma visão clara de quem é Jesus. Um Salvador cheio de poder e amor, que veio não para ser servido, mas para servir. A grande mensagem do Evangelho de Marcos é que Jesus é o Filho de Deus que deu a vida por nós. Ele nos convida a segui-lo com fé, coragem e humildade, confiando em seu amor, mesmo em meio às dificuldades. Qual o propósito do livro de Marcos? O propósito do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, Marcos 1:1, que veio ao mundo para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Diferente de outros evangelhos, o livro de Marcos enfatiza as ações de Jesus. Ele mostra Jesus em constante movimento, curando, ensinando, expulsando demônios e realizando milagres. Marcos também procura fortalecer a fé dos cristãos que enfrentavam perseguições, especialmente os não-judeus. Por isso, o Evangelho mostra que seguir Jesus pode envolver sofrimento e rejeição, mas que há esperança em Jesus. Outro objetivo de Marcos é destacar o chamado ao discipulado. Jesus convida seus seguidores a tomarem sua cruz e segui-lo com fé e coragem. Marcos 8:34-35. Quem foi Marcos na Bíblia? Marcos, também conhecido como João Marcos, foi um seguidor de Jesus e autor do Evangelho de Marcos. Ele não foi um dos 12 apóstolos,
mas teve forte ligação com líderes importantes da igreja primitiva. Marcos era primo de Barnabé, Colossenses 4:10, e acompanhou Paulo e Barnabé em viagens missionárias, Atos 12:25. Em certo momento, abandonou a missão, o que causou uma divisão entre Paulo e Barnabé, Atos 15:37-39, mas mais tarde foi reconciliado com Paulo e considerado útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. Marcos também foi muito próximo de Pedro, que o tratava como um filho, 1 Pedro 5:13. Acredita-se que seu evangelho foi escrito com base nos ensinamentos e memórias de Pedro. Seu principal legado foi registrar a vida e os feitos de Jesus de forma direta e acessível, mostrando-o como o servo e o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos procura revelar gradualmente quem Jesus é, até que, na cruz, um soldado romano reconhece: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. O livro de Marcos nos leva a conhecer Jesus por meio de suas ações e sofrimento, e nos convida a segui-lo com confiança, sabendo que nele temos a salvação e a vida eterna. Resumo do livro de Marcos, capítulo por capítulos, 1-3. O início do ministério de Jesus. Jesus é batizado por João Batista e começa a anunciar o reino de Deus. Ele chama os primeiros discípulos e realiza muitos milagres, como curas e expulsão de demônios. A autoridade de Jesus impressiona a todos, mas os líderes religiosos começam a se opor a ele. Capítulos 4-5. Fé e poder de Jesus. Jesus ensina por parábolas, como a do semeador, mostrando verdades sobre o reino de Deus. Ele acalma uma tempestade, expulsa uma legião de demônios e cura uma mulher doente. Também ressuscita a filha de Jairo, revelando seu poder sobre a natureza, o mal, a doença e a morte. Capítulos 6-8. Crescimento do ministério e rejeição. Jesus é rejeitado em sua cidade natal, mas continua ensinando e realizando milagres. Ele envia os discípulos para pregar e multiplica pães e peixes para a multidão. Os discípulos, porém, ainda não entendem totalmente quem ele é. Pedro começa a reconhecer Jesus como o Cristo. Capítulos 9-10. Jesus ensina sobre o reino. Jesus é transfigurado diante de 3 discípulos, mostrando sua glória. Ele ensina sobre humildade, serviço e o valor das crianças no reino de Deus. Também fala sobre casamento, riquezas e liderança. Ele revela que veio para servir e dar sua vida por muitos. Saiba mais sobre a transfiguração de Jesus, capítulos 11-13. Últimos dias de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém com grande aclamação. Ele confronta os líderes religiosos no templo e ensina sobre a fé verdadeira. Fala também do fim dos tempos e alerta sobre perseguições, enganos e a necessidade de vigilância e perseverança até a sua volta. Capítulos 14-16. Paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Celebra a última ceia, com os discípulos sendo presos no Getsêmani. Ele é julgado injustamente, crucificado e morre. No terceiro dia,
ressuscita, vencendo a morte. O livro termina com a mensagem de esperança. Jesus está vivo e envia os discípulos para anunciar o Evangelho ao mundo. Lições e ensinamentos. No livro de Marcos, o Evangelho de Marcos nos ensina quem é Jesus e o que significa segui-lo de verdade. Desde o início, Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, com autoridade sobre doenças, espíritos malignos, a natureza e até a morte. Seus milagres mostram que ele tem poder, mas também compaixão pelos que sofrem. Jesus é retratado no livro de Marcos como o Filho de Deus, que se tornou servo, escolhendo a humildade e a cruz para salvar a humanidade. Marcos 10:45. Isso nos ensina que liderança no reino de Deus é servir e amar. Outro ensinamento forte é o chamado ao discipulado. Jesus convida as pessoas a deixarem tudo para segui-lo. Marcos 1:17. E diz que quem quiser segui-lo deve negar a si e tomar sua cruz. Além disso, o livro de Marcos nos mostra que até os discípulos erram, duvidam e falham, mas Jesus os ensina com paciência e amor. Isso nos encoraja a seguirmos com fé, mesmo imperfeitos. O que podemos aprender com Marcos? Jesus é o Filho de Deus e serviu com humildade. O poder de Deus age com amor. Discipulado exige entrega e fé. Liderar é servir. Deus usa pessoas comuns e as capacita. A ressurreição de Cristo trouxe esperança e salvação a todos. Marcos conheceu Jesus pessoalmente. A Bíblia não afirma que Marcos conheceu Jesus pessoalmente, mas há indícios de que isso pode ter acontecido. Ele era jovem na época de Jesus e vivia em Jerusalém com sua mãe, Maria, cuja casa era um local de encontro dos primeiros cristãos. Pedro, após sair da prisão, foi à sua casa. Atos 12:12. É possível que Marcos tenha tido contato com Jesus, especialmente por estar próximo da comunidade cristã desde o início. Alguns estudiosos acreditam que Marcos pode ter sido o jovem mencionado anonimamente em Marcos 14, 51-52, que fugiu sem roupas durante a prisão de Jesus. Um detalhe que pode sugerir que o autor estava presente e quis relatar discretamente sua própria experiência. Apesar disso, não há confirmação explícita de que Marcos conheceu Jesus pessoalmente. O que se sabe com certeza é que ele foi discípulo próximo de Pedro e que escreveu seu evangelho, sendo o primeiro cronologicamente, com base nas memórias e ensinamentos dele. Qual era a profissão de Marcos? A Bíblia não menciona qual era a profissão de Marcos. No entanto, sabemos que ele era um seguidor ativo de Jesus e das primeiras lideranças da igreja, como Pedro e Paulo. Ele era filho de Maria, uma mulher cristã que oferecia sua casa em Jerusalém como local de reunião, o que pode indicar que sua família tinha boas condições financeiras. Embora não tenha uma profissão registrada, Marcos se destacou como missionário e escritor do Evangelho de Marcos. Sua principal ocupação registrada nas Escrituras foi servir e apoiar o ministério dos apóstolos. Como morreu Marcos? A Bíblia não relata como Marcos morreu. Seu falecimento não é mencionado
em nenhum livro bíblico. No entanto, segundo a tradição da igreja primitiva, Marcos teria morrido como mártir na cidade de Alexandria, no Egito, onde serviu como líder cristão e evangelista. Segundo a tradição, ele foi arrastado pelas ruas, por cordas amarradas ao seu corpo até morrer, por causa de sua fé em Jesus e por pregar o Evangelho. Embora essa informação não esteja nas Escrituras, é amplamente aceita por estudiosos e registros históricos da Igreja. Embora não tenhamos detalhes sobre sua morte na Bíblia, a tradição indica que Marcos morreu fiel à sua missão, entregando sua vida por Cristo. O que é a vida de Marcos? Nos ensina a vida de Marcos, nos ensina que Deus usa pessoas comuns, com falhas e inseguranças, para cumprir grandes propósitos. Marcos começou sua caminhada cristã cercado por líderes como Paulo, Barnabé e Pedro. Apesar de estar fazendo a vontade de Deus, Marcos cometeu erros, como abandonar uma viagem missionária, Atos 13:13, o que gerou conflito entre Paulo e Barnabé. Mesmo assim, ele não foi descartado. Com o tempo, Marcos amadureceu, reconciliou-se com Paulo, 2 Timóteo 4:11, e se tornou um colaborador importante no ministério. Sua proximidade com Pedro foi essencial. Ele escreveu o Evangelho de Marcos, com base nas pregações do apóstolo. Isso mostra como Deus transforma fracassos em testemunhos poderosos. Marcos também nos inspira a servirmos com humildade, estarmos dispostos a aprender com os mais experientes e perseverar, mesmo após tropeços. Ele se tornou um exemplo de restauração, crescimento espiritual e fidelidade à missão de anunciar o Evangelho. Principais lições da vida de Marcos: Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir a sua palavra. Todos merecem uma segunda chance, e em Cristo temos a chance de recomeçar o fracasso. Não define o futuro. A humildade abre portas para crescer. Servir a Deus com fidelidade deixa um legado eterno. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe a palavra de Deus com seus parentes ou amigos mais próximos. E não esquece, deixa aquele like especial, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Tchau, tchau!